Você já viu um grão de mostarda? É uma das menores sementes que existem. Mas o reino de Deus é como uma semente de mostarda. O texto de Obedecer a Tudo de hoje está em Lucas 13, 18, 22. Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Jesus faz uma comparação sobre o reino de Deus, pois ele veio anunciar a chegada desse reino à terra. O povo, na época, tinha uma ideia e uma expectativa sobre o que seria esse reinado de Deus. A maioria pensava que a vinda do reino de Deus seria o estabelecimento visível de um governo militar político, liderado por um rei escolhido por Deus e que seria descendente do rei Davi. Davi foi um rei em Israel 1000 anos antes de Jesus, e seu reinado foi tão abençoado e próspero que o povo ainda se lembrava com saudades desse tempo. Davi foi um rei fiel a Deus, e em seu governo todos os inimigos do povo de Israel foram subjugados e pagavam tributos. O reino de Davi foi próspero e poderoso. Era essa ideia de domínio político e prosperidade material que vinha na cabeça das pessoas ao pensarem na ideia de reino de Deus. Um reino visível, poderoso, próspero, comandado por um rei escolhido por Deus, o Messias, onde os invasores romanos seriam mandados embora e o povo de Israel poderia viver a abundância e a influência política do passado. Eles não entendiam que o reino de Deus era um reino espiritual. Era como um grão de mostarda, algo que à primeira vista era pequeno e até insignificante, mas com potencial de virar uma árvore que abrigaria até pássaros em seus ramos. O reino de Deus é quase invisível, mas é uma realidade, e será visível e se tornará uma árvore. E Jesus ainda diz. Mais uma vez ele perguntou: A que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. A segunda comparação que Jesus faz sobre o reino de Deus é com relação ao fermento. O fermento daquela época também era usado para fazer principalmente pães, o alimento básico do povo judeu. A sociedade de Jesus usava muita farinha para fazer os alimentos, e o fermento era um ingrediente obrigatório em todos os lares da região. Jesus ensinou que o reino de Deus está presente, passa despercebido pela maioria das pessoas, mas é essencial para produzir o alimento básico de todos. E além de ser quase imperceptível, mas era de grande valor, o fermento produz um efeito decisivo sobre a massa. Ele faz a farinha crescer para virar pão. O reino de Deus também é assim, pequeno e insignificante, como um fermento colocado na massa, que até passa despercebido, mas é um ingrediente essencial, e quando se manifesta, muda a natureza da massa, transformando-a de fato em pão, o alimento básico das pessoas. Você entendeu as características do reino de Deus escondidos nessas comparações? O reino de Deus não é aquilo que geralmente pensamos que é, e nem atende de imediato nossas expectativas. No reino de Deus haverá sim um rei, que se assentará no trono e reinará com justiça, e submeterá todos os povos a Deus. Mas Jesus nos ensina que o reino de Deus já está presente no mundo. Não é visível, mas tem um potencial transformador. O reino de Deus começa nas pessoas, pois Deus começa a implantar o seu reinado na terra por meio dos seus súditos. O domínio de Deus vai se estabelecendo primeiro no coração de cada pessoa que aceita Jesus como rei de sua vida. O começo desse reino pode parecer pequeno e insignificante, mas ele vai ser sustento espiritual para todos ao final. Esse reino já está presente nos corações que se curvaram perante o Messias, o rei enviado por Deus. O reino é como um fermento que está escondido no meio da multidão. Mas as pessoas que já têm o rei reinando em seus corações fará toda a diferença quando o reino se manifestar visivelmente ao mundo. Pessoas que têm Jesus como rei transformam o ambiente, influenciam vidas, sustentam espiritualmente outras pessoas. O reino de Deus já chegou em sua vida? Continue a seguir o rei comigo.